Bom, pessoal, que nem eu falei no último vídeo, vamos falar um pouco de Paulo, né? Já que Paulo ele tem mais importância que o próprio Cristo, né? Os evangelhos, então, não vale de nada, né? Porque se a palavra de Paulo vale mais que a dos evangelhos, para que tem 4 evangelhos na Bíblia? Se o que Jesus falou não importa, se Paulo falou diferente, o que predomina é a palavra de Paulo. Agora, será que Paulo tinha o Espírito Santo para escrever suas cartas, falar suas coisas, para poder ter uma doutrina até diferente da de Cristo? Vamos analisar. Já dê um like aí no vídeo, tá? Quem puder. Pessoal, eu vou criar primeiro uma situação hipotética aqui com vocês, tá? Vamos supor que você me pergunte assim: Ronaldo, você é bom de guardar segredo? Eu digo, claro que eu sou. Aquele segredo que você me contou, eu não contei pra ninguém. Ah, eu só contei pro meu irmão, tá, pessoal? Mas não contei pra mais ninguém. Ah, eu contei também pra família da minha vizinha, tá, pessoal? E não lembro se eu contei mais pra ninguém. Acho que eu contei pra torcida do Corinthians e do Flamengo. Mas enfim, pra que ninguém diga que eu sou péssimo em guardar segredo. O que parece pra vocês, pessoal, uma pessoa assim? Uma pessoa bipolar. Uma pessoa que você não pode confiar. Porque a pessoa fala que guardou um segredo, mas contou pra meio mundo. Você não pode confiar numa pessoa assim. Concorda comigo? Vamos ver então o maior dos apóstolos aqui. Eu vou pegar a primeira epístola dele, que é de Coríntios, tá? Vamos ler o primeiro capítulo de Coríntios aqui, ó, pra vocês verem o que é o paulinismo na prática. Eu vou começar a partir do versículo 17, capítulo 1 de Coríntios. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Não, perdão, eu comecei no capítulo 17, mas é no capítulo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém. Então aqui no versículo 14, o que Paulo está dizendo? Que ele não batizou ninguém. Eu não batizei ninguém, pessoal. É que nem esse exemplo do segredo. Ó. Eu não contei esse segredo para ninguém. Não batizei ninguém. Tá? Para ninguém falar que foi batizado comigo. Não batizei ninguém. Isso aqui é pelo Espírito Santo que Paulo está falando, tá? Você lembra que Jesus falou que seja o seu falar sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna? Então Paulo está afirmando aqui, ó, ele não batizou ninguém, correto? Versículo 14. A não ser Crispo e Caio. Opa! Então ele batizou 2 pessoas. Inclusive eu coloquei errado aqui que eu batizou e aqui é o que não batizou. Ó, ele batizou Crispo e Caio. Só aqui já é o bastante para ter uma contradição, né, pessoal? Que ele fala que não batizou ninguém, mas ele batizou 2 pessoas, Crispo e Caio. Assim, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Versículo 15, ó. Não batizou. Ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ó, não batizei ninguém. E ninguém... Escrevi errado. Ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ó. Ó, ninguém pode dizer, sendo que aqui já tem 2 pessoas, que foi batizado em meu nome. Tem mais um probleminha aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês notaram. Qual que é o probleminha que nós temos aqui? Paulo batizava as pessoas em seu nome. Como é que fica aí, pessoal? Porque ele poderia ter falado assim, ó, para que ninguém pode dizer que foi batizado por mim. Ser batizado por uma pessoa, tudo bem. Em nome de quem? Em nome de Cristo, Jesus. Mas é o que ele escreveu aqui na sua epístola? Não. Para que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Então tinham pessoas que recebiam o batismo em nome de Paulo. Paulo é o novo Cristo. Paulo estava tentando tomar o lugar de Cristo. Além de dizer que ele completava no corpo dele o sofrimento de Cristo, aplicar profecias do Velho Testamento a si mesmo, ele também é batizado em nome dele. E aí, pessoal, como é que fica? Quem que é o salvador de vocês, afinal? É Cristo ou é Paulo? Tá confuso isso, né? Mas vamos continuar lendo, ó. Ele falou que não batizou ninguém. Ninguém pode dizer que foi batizado no nome dele, mas ele batizou 2 pessoas, Cristo e Caio, tá? É verdade. Batizei também a família de Estéfanas. Não batizou ninguém pode dizer que foi batizado no nome dele, mas ele batizou Cristo e Caio e uma família inteira.
Quantas pessoas será que tinha essa família? Não sabemos, mas é uma família inteira. Família de Estéfanas. Tudo nome grego, né, também. Aqui, só aqui nós temos 2 pessoas e uma família inteira. Vamos supor que uma família, no mínimo, sejam 3 pessoas, né? Que seja o pai, a mãe e o filho. Para colocar no justo no mínimo. Então só aqui já teria mais 3 pessoas, além dessas 2 que ele batizou. Vamos continuar a leitura? Não me recordo de ter batizado mais algum outro de vós. Então aqui ele não se recorda. Então aqui nós temos um número X que pode ter uma infinita variedade de possibilidades. Ou seja, ele batizou tudo isso daqui de pessoas. E mesmo tendo batizado Crispe e Caio, uma família inteira, e não lembra mais quantos, olha o que ele escreve. Eu não batizei ninguém, não batizei ninguém. Ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, tá bem? Aí. Como é que fica, pessoal? Vamos continuar. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, para anunciar o Evangelho. Peraí. Deixa eu até escrever aqui, ó. Cristo não me enviou para batizar. Agora entra os problemas aqui. Respondam essa, crentes, como diz o Luiz Fernando. Que enviou, não é enviar. Cristo não me enviou para batizar. Se Cristo não enviou Paulo para batizar, por que ele batizou todas essas pessoas aqui, pessoal? Respondam essa, crentes. Ó, batizou Crispe e Caio, a família de Estéfanas, e sabe-se lá mais quantas pessoas que ele não se recorda se batizou ou não. E aí, como é que fica? Complicado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a referência que eu queria trazer para vocês. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Depois que Jesus ressuscita. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Jesus falou para alguém virar apóstolo dele, enviado? Não, discípulos. É diferente, tá? Que nem eu falei no vídeo anterior, o próprio Jesus falou: se alguém disser que vem em meu nome, ó, Cristo me enviou, eu sou um apóstolo, não acredite. Então esse é um problema crônico. Eu queria ver algum cristão responder, que até agora ninguém respondeu. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, pessoal, tem um errinho aqui nas traduções, que aqui é uma alteração do manuscrito, tá? Na verdade, ele seria batizando em meu nome, tá? Até no livro do Papa, o cardeal Heisinger, né, que era o Papa Bento XVI, ele menciona isso. Tertuliano, que é um pai da igreja bem antigo, Tertuliano ele menciona, que era o final de Mateus, Jesus diz, batizando em meu nome, e não em nome de uma trindade. Tanto que no livro de Atos, você não vê ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Mas é só para citar. Mas o fato é que Cristo mandou batizar os apóstolos. Então, se Paulo também é um apóstolo, como a cristandade entende, por que ele fala que não batizou ninguém? Por que ele fala que ninguém pode dizer que foi batizado em nome dele? E por que ele fala que Cristo não enviou ele para batizar? Não, amadinho, mas sabe o que acontece, amadinho? É que Paulo, ele era o apóstolo dos gentios e não dos judeus, então ele estava pregando um evangelho diferente para os gentios. Ah, é? Vamos ver aqui então, será que é verdade? Tem 2 probleminhas do pessoal que fica com essa argumentação aí. Primeiro, que o gentil no Novo Testamento não era bem gentil como as pessoas pensam, tá? O gentil era o judeu da diáspora. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, tá? Segundo problema, aqui em Atos, no capítulo 15, Pedro, ele diz que ele é o apóstolo dos gentios e até isso Paulo usurpou. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Eu tenho muita dificuldade de ler gravando. Deixa eu ver. Cadê o discurso de Pedro? Ó, Atos capítulo 15, versículo... Depois do versículo 7, é o discurso de Pedro. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Então Pedro, um apóstolo que supostamente andou com Jesus 3 anos e meio, acompanhou ele, a quem Jesus deu autoridade, deu a chave dos céus. Pedro, segundo o autor de Atos, ele diz, ó, Deus me escolheu para ser o apóstolo dos gentios, aqui, ó. Atos 15, capítulo 7, vê se dá para vocês lerem aí. É aqui onde está o meu dedo, quer ver? O discurso de Pedro. E aí, pessoal? Que Deus confuso, não? Ele escolhe o próprio Pedro para ser o apóstolo dos gentios. Aí depois Paulo vai lá e usurpa tudo isso. E a igreja inteira aceita. Como é que fica, pessoal? Quem que falou que Paulo era o apóstolo dos gentios além dele mesmo? Complicado, né, pessoal?
Segundo argumento, que as pessoas falam, não, amadinho, mas Paulo pregava para o não-judeu, amadinho, para o gentio, amadinho. Então por isso que Paulo não incentivava o batismo, por isso que ele não seguisse aqui de Cristo. E quando Cristo mandou batizar, era só para os judeus convertidos, amadinho. Não é? Vamos ler aqui Atos 8, a partir do versículo 34, eu vou tentar ler. Dirigindo-se a Felipe, disse o eunuco, eu te pergunto, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo a boca e partindo deste trecho da Escritura, Felipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Perseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? O que impede? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Felipe e o eunuco. Lembrando que o eunuco eu já fiz uma live no canal do Antônio Miranda. Eu fiz uns vídeos para membros explicando o que é o eunuco, tá? Se quiser, até coloca aqui, tá? Afinal, já tornei público. E Felipe o batizou. Pergunta, o eunuco, ele era da Etiópia. Era etíope. Etíope. O eunuco era judeu, pessoal? Não, se ele fosse, ele conheceria as escrituras. Tanto que Felipe tem que explicar para ele as escrituras, tá fazendo ali uma apologia, mostrando que é Cristo, o Messias, anunciado e tal. Ele foi batizado, pessoal? Foi. Se ele foi batizado, ele era um etíope, é porque ele era um gentil. Concorda comigo? E o que impedia os gentios de ser batizado? Nada. É a mesma pergunta que ele faz para Felipe. O que impede que eu seja batizado? Felipe fala nada. Vamos até onde tem água, eu te batizo. Então o batismo que Jesus orientou os 12 apóstolos, lembrando que Tiago, dentro da narrativa, ele sim foi um apóstolo que andou com Jesus, ele seguiu o que Jesus falou. E de fazer discípulos e batizai-os em meu nome. Ele encontrou um discípulo gentil e batizou em nome de Jesus. Por que Paulo, cheio do Espírito Santo, o maior dos apóstolos, não fazia isso, pessoal? Expliquem para mim. Essa eu queria saber. Por que Paulo, o maior, o apóstolo dos gentios, não batizou ninguém? Disse que ninguém podia dizer que foi batizado por ele. E aliás, em nome dele, né? Batismo em nome de Paulo, né? Que já é uma blasfêmia, né? Ele está tomando o lugar de Cristo. E falou que Cristo não enviou ele para batizar. E aí, pessoal? Fora a loucura de Paulo, né? Paulo, alguns teólogos acham até que ele era esquizofrênico, ou que ele sofria de alguma doença que causava algum transtorno mental, porque olha como é que ele escreve. Eu não batizei ninguém, só Cristo e Caio. Ninguém pode falar que foi batizado por mim. Ah, tem a família da Stephanie também, que eu batizei a família toda. Porque Cristo não me enviou para batizar. Ah, eu não lembro se eu batizei mais alguém. Esse é o Espírito Santo de Paulo, que vocês acreditam e tem na Bíblia como sagrada? Rapaz, vamos pegar um outro exemplo hipotético? Eu sou heterossexual. Eu só dei uns pega no meu vizinho semana passada. Mas eu gosto de mulher. Eu também dormi com o pessoal ali do campinho, dormi com o pessoal da escola, dormi com o meu professor, com o meu advogado, para que ninguém fale que eu sou homossexual. Cadê o sim, sim, não, não que Cristo falou, pessoal? Ou Cristo, mais uma vez, não vale nada para o cristão. Vale é Paulo, Cristo não importa. Cristo não falou? Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Aqui, ó. Sim, sim, não, não. Cadê o sim, sim, não, não aqui em Paulo? Paulo é sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E aí? Esse é o apóstolo que todo mundo segue e coloca as palavras dele, a doutrina dele acima até da doutrina de Cristo? Rapaz, com todo respeito, cristãos. Se um dia houver um julgamento que nem vocês esperam, vocês vão ter problema. Porque agora vocês não são mais ignorantes, tá? Agora eu estou ensinando para vocês aqui, ó. Paulo era controverso, Paulo não seguia o que Jesus falou, e Paulo faz essa loucura toda aqui, ó. Praticamente ele invalidou o batismo, sendo que foi a última coisa que Jesus falou quando ele voltou pós-ressurreição. Batizai a todos em meu nome, fazendo os discípulos. Paulo não fez isso. Tá bom? Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.